Se nós olharmos biblicamente, desde Atos, né, depois da ressurreição de Jesus e a subida aos céus, ele deixou uma ordem, na verdade, né? Vão e anunciam o evangelho a todas as nações, e essa ordem então foi cumprida através dos primeiros cristãos. E tudo foi acontecendo, mas no decorrer da história, do momento onde que a igreja de alguma forma tomou outras dimensões, né? Principalmente com a questão das indulgências, né? Onde o monge Martinho Lutero, então, ele percebeu que algo não estava certo. Ele tentou, então, de alguma forma, abrir os olhos das pessoas na época da igreja, e ele trouxe algumas questões importantes com as 95 teses. Já ouviram falar, né? Então, na porta do castelo de Wittenberg, ele colocou publicamente, as teses são afirmações daquilo que ele não concordava, então, com a igreja na época. E aconteceu uma série de questões a partir disso. Muitas pessoas tiveram seus olhos abertos, então, onde não era mais a Bíblia que tinha autoridade sobre a igreja, mas era a igreja que tinha autoridade sobre a Bíblia, né? Então, se inverteu essas questões. E Martinho Lutero, então, tentou, a partir disso, abrir os olhos das pessoas, né? Isso foi no ano de 1517, né? Então, já são alguns anos, né? Agora, essa coragem dele de tomar essa iniciativa que chama a atenção, porque não existia democracia, né? Hoje você protestar é muito simples, mas nessa época você fazer um protesto, eu nem diria um protesto dele, foi um desafio muito grande, né? Desafio. E encarar todo um sistema. Sim. Tanto é que na época foi pedido para ele se retratar e dizer, olha, dá um passo para trás aí, né? Se retrate, mas ele não fez isso, né? Ele se negou e a partir disso também ele foi excomungado da igreja. Então, a partir disso, aconteceu esse movimento que se deu por nome, então, Reforma Protestante, onde não só ele, mas outros reformadores, né, também apoiaram esse movimento e, então, surgiu a Reforma Protestante e depois, então, a Igreja Luterana. A partir disso, outras denominações também surgiram, né? Então, foi um marco histórico na vida da igreja, mas principalmente, assim, lembrando do principal, do foco, onde a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, não o contrário. Então, Martinho Lutero não queria fundar uma nova igreja, né? Muitas pessoas afirmam, Martinho Lutero queria só fazer uma nova igreja e tal. Mas, na verdade, não. Ele tentou abrir os olhos das pessoas na época, mas não foi aceito, né? E ele, com ousadia, não voltou atrás, né? Então, Tipo assim, ele fazia parte do sistema, sim, ele estava integrado a esse sistema e tinha algumas coisas que ele não concordava, baseado na Bíblia. Na palavra, Exato. E aí, então, ele tentou abrir os olhos e foi, de uma certa forma, radical. Sim, Posicionamento, muito radical na época. O posicionamento dele. Na época, que não existia a tal da democracia, eu vejo assim que ele foi bastante radical com a decisão dele, com a ação que ele teve. Sim. E por muito tempo Martinho Lutero se culpava, inclusive tem até o filme de Martinho Lutero, né? Ele não se achava merecedor, assim, de poder viver uma vida com Deus. Ele tentava fazer de tudo e ele não vivia em paz. Até que um dia ele leu Romanos 1:17, onde diz, o justo viverá pela fé. Então, a partir disso, ele pôde perceber, opa, não é aquilo que eu faço que eu posso me tornar uma pessoa que é aceita por Deus. Não é por aquilo que eu compro, no caso as indulgências, que eu posso receber um lugar no céu. É a graça de Deus que me proporciona isso. É Jesus que já me proporcionou isso. Então, é como se um peso nas costas dele, naquele momento, saíram. E ele pôde também perceber, ele disse, não, eu quero abrir os olhos das pessoas também a partir disso. Então, toda essa descoberta, toda essa ousadia veio por meio do estudo da palavra, né?